Grande parte do motivo pelo qual nós organizamos isto foi porque também temos connosco o pastor Scott Brown. De forma muito breve vou apresentar. Eu sei que alguns de vocês já estiveram com ele estes dias. O pastor Scott Brown, ele depois vai apresentar-se melhor e eu vou pedir também que o faça. Ele é pastor nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e ele tem um ministério que se chama Church and Family Life, ou Vida na Igreja e na Família. Ele depois vai falar sobre o aspecto dele familiar, mas é escritor também de muitos livros sobre a família. E é um prazer tê-lo connosco aqui. Ele intencionalmente quis falar a todos nós, eu inclusive, solteiros, tá bom, esta tarde. E é um prazer estar aqui com ele e podermos ser ministrados pela vida do pastor Scott. So, Pastor Scott, please. Depois, vamos ter um tempo de perguntas e respostas. Por favor, nós não temos papel, nem... Depois, talvez pediria a alguém para mandar. Mandem as vossas perguntas para o meu número. Está bem? Então, vocês todos sabem qual é o meu número porque tiveram que mandar um MBA. Ok? Está bem? Então, se não tiverem, vão partilhando aí uns com os outros. Está bom? Ou o meu número, quem tiver, ou algo assim. Ou para a Carolina. Está bem. Ficam contigo, Carolina? She just said the number really quick. Ok, perguntas para a Carolina então? Sim. E depois vamos ter um tempo de perguntas e respostas com o pastor Scott e a sua esposa Deborah. Está bem? Vamos estar com nós. Yeah. Okay. Brazil, Portugal. Red, green. Então, Brasil, Portugal, vermelho, verde. Estou a chegar atrasado aqui à tradução. Bem. Yeah. Hey, this is a delight. Thank you Isto so é much. um prazer enorme. Muito obrigado. So, you're living in a really weird time. Então, vocês estão a viver numa altura, numa época estranha. All over the world, people aren't getting married. Em todo o mundo, pessoas estão a casar-se. Like when I was 20 years old, Quando eu tinha 20 anos, everybody got married when they were 20 or 21. toda a gente se casou aos 20, 21 anos. But today, people aren't getting married till they're 30. Mas hoje as pessoas esperam até aos 30 para se casarem. Something really weird has happened all over the world. Algo de muito estranho está a acontecer em todo o mundo. And people aren't connecting early. E as pessoas não se estão a conectar cedo. I'm here to encourage you to connect early. Então, eu estou aqui para fazer precisamente isso, para que vocês se juntem, se conectem As early connecting. Getting married. e que se casem, isso quer dizer. É isso que quer dizer. Here's how weird it is in America. Então, notem o quão estranho isto está nos Estados Unidos agora. In 9 years, 45% of the women in America will not be married. Em 9 anos... 9 years. In 9 years from now, if everything goes. Daqui a 9 anos, 45% das mulheres não se irão casar. You know, what's happening? Então, o que é que se passa, afinal? One thing that's happening is you have immature men. Uma coisa, um dos motivos é porque há homens imaturos. You got men who are less mature than women. Homens que são menos maduros do que as It mulheres. shouldn't be that way. E não deveria ser assim. Men should be leading the charge. Os homens deveriam liderar Men should be getting themselves ready to marry. e prepararem-se para casar. And typically women are waiting around for men to mature. E normalmente o que acontece é que as mulheres andam One of ao the redor à espera de alguém para casar. one of the reasons they're not mature is they're playing video games E um dos motivos pelos quais não amadurecem é porque estão sempre a jogar videojogos and they're watching videos and movies and podcasts. e ver vídeos, filmes e podcasts. And they're not powering up and being men. E não estão a fortalecer-se e ser homens. Men are providers. Os homens são provedores, Men are protectors. protetores. That's what men do, right? É o que os homens fazem, certo? You know, men should go to war for women. E os homens deveriam ir à guerra pelas suas And mulheres. one way they go to war is they get themselves prepared to marry a woman. E uma das formas de se preparar para ir à guerra é preparar-se para ter uma esposa. And so you've got men, they spend too much playing.
Too much time playing Então hoje temos muitos homens que passam demasiado tempo a jogar and not enough time making money. e pouco tempo a querer ganhar dinheiro. So I'm just here to encourage young men to make money and get ready to be married. Então eu quero encorajar-vos a vocês, homens, jovens, a poderem ganhar dinheiro e casarem-se And stop playing around. e deixar de andar a brincar. Don't make a woman wait till she's 30 before she gets married. Não deixem uma mulher à espera até que tenha 30 anos, Because nobody wants to wait till they're 30 to get married. porque ninguém quer esperar até aos 30 para se I'm casar. sorry, that's just the way it is. It's the way God built us. E It's the way God built us. é a forma que Deus nos criou, não foi para estar à espera até aos 30 para casar. So I pray that you all will find spouses and get married. E eu oro para que todos aqui possam arranjar um cônjuge e casar-se And you'll go out there and have children e ir por aí fora e ter filhos and have a whole bunch of them. e ter um montão deles. You know, most people today aren't even having children. Sabem, muitas pessoas hoje nem sequer estão a ter filhos. I'm here to encourage you to go out and have a lot of children. Eu quero encorajar-vos a saírem e ter muitos filhos Get yourself ready to have children. e prepararem-se para terem filhos. And sometimes people act like they don't want to get married, E muitas pessoas agem como se não quisessem casar-se, but they're just faking. mas estão simplesmente a fazer de conta. Because almost everybody really does want to get married. Porque, na verdade, todos nós queremos casar. So you might as well just admit it and go for it. Então, deixa de coisas, admite e segue em frente. Does this make sense? Faz sentido isto? Yes. It at least makes sense to the women. I know that. Eu sei que faz sentido para as mulheres, disso eu sei. But hey, it's a global problem. Mas, sabem, é um problema global. All over the world, this is what's happening. Em todo o mundo é isto que está a acontecer. And it just happened. And now here we are. I mean, it just happened in a very short period of time. Aconteceu de forma muito rápida e estamos nesta situação. But your generation should turn it around. Mas é a vossa geração que tem que mudar isso. You have to think biblically to think that marriage is what you should do. Vocês têm que primeiro pensar biblicamente para depois entender que devem casar-se. But only Christians can begin to think biblically. E apenas cristãos conseguem pensar biblicamente. Because you don't want to be thinking like the world. Porque não querem encontrar-se a pensar como o mundo. Here's what's going to happen to most people in the world. E notem o que é que vai acontecer à maior parte das pessoas no mundo. They're going to grow old and they're not going to have no one to take care of them. Vão envelhecer e não vão ter ninguém que cuide deles. They didn't have any children, Porque não tiveram filhos. and so they're going to die in a rest home, all alone, Então, por isso vão morrer num lar, sozinhos. with nobody to comfort them or care for them. Sem ter ninguém para cuidar deles e confortá-los. People are going to die in rest homes alone Pessoas vão morrer em lares em solidão. because they didn't value marriage and children. Porque não valorizaram casar-se e ter filhos. And you know what? The nations of the world don't have the resources to support that. E as nações, os governos do mundo não têm os recursos para sustentar isso. I expect it won't be long before they'll be euthanizing old people. E não vai demorar muito até que eles comecem a praticar eutanásia nas pessoas. Because there's nobody to take care of them. Porque não há ninguém para cuidar deles. So I'm just going to encourage you to create a culture of marriage. Então eu quero encorajar-vos a criar esta cultura de casamento. It's a lot more fun. É muito mais engraçado. Okay, I'm going to ask you several questions. Então eu vou perguntar-vos algumas questões. Yeah, the first question is, where am I focusing my energies? Então a primeira delas é, onde é que eu estou a centralizar a minha energia? Wise people understand where to put their energies. Aqueles que são sábios entendem onde centralizar as suas energias. They understand how to get the highest return for their energy. Eles entendem como obter o máximo de retorno pelas suas energias. They stop doing irrelevant things and they start doing relevant things. Eles deixam de fazer coisas que não são relevantes e passam a fazer coisas que importam. You know, and there's so many things crying out for your attention. E há tantas coisas que chamam a vossa atenção. Here's what I'm going to recommend.
isto é o que eu vos vou recomendar. Give your attention to your local church. Presta atenção à tua igreja local, Give your attention to your family if you have one. à tua família, se tens uma. Give your attention to work. Presta atenção ao teu trabalho, But above everything else, your soul. mas acima de tudo a tua alma. The most important thing you can do right now to prepare for marriage A coisa mais importante que podes fazer agora para preparar-te para o casamento is to be holy. é ser santo. Holiness is the greatest skill for a person. A santidade é a maior habilidade de uma pessoa. In the Bible, God makes it clear that holiness is His design for His people. E na Bíblia Deus deixa bem claro que o seu desejo é que o seu povo seja santo. You know, I know that being single can be a burden. Can Eu be a sei big que estar solteiro pode ser um fardo. burden. I didn't get married till I was 28 years old. Eu não me casei até aos 28 anos Some of you that might sound young or sound old, e comparado com isto, alguns de vocês podem parecer mais velhos ou mais novos, but it was old to me. mas eu sentia-me velho. And then finally, Deborah and I got married when I was 28. E depois eu e a Débora casámos quando tinha 28 anos. But the truth is, God arranges your time for marriage. Mas o que é certo é que Deus vai encontrar a altura certa para te casar. I think it's a very strange balance you have to play. E é um equilíbrio fora do normal que tens de ter em conta. It's right to desire it and prioritize it. É porque é certo tu desejares o casamento e teres isso como prioritário, But you also have to wait for it. mas ao mesmo tempo tens de esperar por isso. And people end up getting married in the weirdest ways. E pessoas acabam por se casar das formas mais estranhas possíveis. People meet one another in the strangest ways. Conhecem-se das formas mais incomuns And you can't choreograph it. e nós não podemos coreografar ou You know, sincronizar isto. all of a sudden somebody shows up E de repente alguém aparece and bam, e bum, that's how it works. é assim que acontece. And sometimes that person is right in front of your face and you don't even know it. E às vezes essa pessoa está mesmo à frente de ti e tu não te das conta. That might be true for some of you. E isto talvez é a realidade para alguns de vocês. You've kind of rejected somebody in your mind, E talvez tens rejeitado alguém na tua mente but you might end up marrying them. que talvez irás casar-te com essa pessoa. I've just seen that work so many times. Já vi isso acontecer tantas vezes. Well, you know what? It was kind of like that with me. E isso aconteceu comigo também. I knew Deborah since she was 7 years old. Eu conheci a Débora desde os seus 7 anos de idade. And so when I turned 28, I finally recognized her. Então, quando eu tinha 28 anos, eu finalmente reconhecia. Although I did have little crushes on her early on. E de vez em quando também tinha alguns fracos por ela. I want to say two things that sound contradictory. Eu quero dizer duas coisas que podem soar contraditórias, Well, I've already said, prepare yourself to be married. mas eu já disse que tens de te preparar para casar. Now I'm going to say, don't prepare yourself. Mas to agora be eu vou married. dizer, não te prepares para casar. Prepare yourself to be holy. Prepara-te para ser santo. Because holiness is the preparation. Porque ser santo, nisso consiste estar preparado. The most important quality for a marriage partner is holiness. A maior qualidade para um parceiro, para um cônjuge, é a santidade. A desire for the things that are pure and true and lovely. Um desejo pelas coisas que são puras, verdadeiras e amáveis. That makes you a qualified marriage partner. E isso sim faz de ti um parceiro qualificado para casar. Unless you're a man, you better have some money. E a não With a ser que man. sejas... With a man, you need both holiness and money. E se tu és um homem aqui, precisas tanto de santidade e dinheiro. Okay. 1 Peter says, don't be conformed to your former lusts. 1 Pedro 1, But be 14 a 16 diz: não se conformem com as vossas concupiscências ou paixões, But be holy, for I am holy. mas sede santos, porque eu sou santo. Preparing your heart for holiness is the most important thing you do for being ready for marriage. Preparar os vossos corações em santidade é a coisa mais importante que podes fazer para te casar. So be holy. Então, ser santo. Also, you want to attract
a holy woman or a holy man. Então, tu também deves ser capaz de atrair para ti um homem e uma mulher santos. If you attract an unholy man or an unholy woman, Se tu atrais um homem ou uma mulher que não é santo, then you're gonna reap the fruit of it, e tu irás colher as consequências disso. and that's no fun. E isso não é de todo engraçado. So you know the consequences are very profound. E as consequências são profundas. So prepare to be holy. Então, prepara-te e sê santo. And by the way, just one more thing. E já agora, outra coisa. The single you will be the married you. Quem tu és como solteiro, e vais ser a mesma pessoa quando te casares. I'll say it in a different way. Então, eu vou dizer de uma outra forma. The person you are when you are single Quem tu és agora como solteiro, is the person you will be when you get married. irás ser tu quando te casares. Marriage won't change you. O casamento não te vai mudar. So you need to change before you get married. Então, tu tens que mudar antes de te casares. So the first question really has to do is, am I pursuing holiness? A primeira pergunta que devemos fazer é: será que eu estou a buscar a santidade? Here's another question. E outra questão: Do I honor my father and mother? será que eu estou a honrar o meu pai e a minha mãe? This is one of the most important things you can do before you get married. Uma das coisas mais importantes que podes fazer antes de casares. The Bible says that it'll go well with you if you honor your father and mother. A Bíblia diz que a vida te irá bem se tu honrares o teu pai e a tua mãe. Thoughtlessly entering into marriage is really dangerous. Thoughtlessly entering into marriage. Thoughtless. Forma impensada. Ok. Entrar no casamento sem pensar é um. Yeah, can you complete the idea? Thoughtlessly entering into marriage will cause happiness after marriage. Ok. Unhappiness. Ok. Sorry. Yeah. Ok. Então, entrares no casamento sem pensar irá causar-te muitas tristezas. So you need to honor your father and your mother. Então, tu precisas de honrar o teu pai e a tua mãe. Hear the instruction of your father and your mother. Então, ouve a instrução do teu pai e da tua mãe. Because God promises success to those who honor their father and mother. Porque Deus promete uma vida bem-sucedida àqueles que o fazem. You should listen to your father and mother about who you marry. Tu deves ouvir o teu pai e a tua mãe quando dizem com quem deves casar. With one exception. Com uma exceção. You may have a very corrupt and evil father and mother. Talvez tu tens pais que são corruptos e maléficos. Well, you need to listen to their advice. They may lead you astray. Se tu ouvires o conselho deste tipo de pais, talvez isso vai fazer com que tu te afastes. But the Bible speaks about honoring father and mother over and over again. Mas a Bíblia fala de honrar o pai e a mãe vezes e vezes sem conta. So the question is, do I honor my father and mother? Então, a pergunta é: será que eu estou a honrar o meu pai e a minha mãe? Because you should seek their counsel to who you marry. Porque tu deves buscar o seu conselho sobre com quem deves te casar. And most of the time, even if they're not Christians, they have insight that you don't have. E muitas vezes, mesmo que eles não sejam cristãos, eles vão dar-te algumas ideias que tu talvez não pensaste. And they'll see things that you don't see. E ver coisas que tu talvez não te deste conta. And so you'll have to trust them. Então tu tens de confiar neles. Instead, of course, if they are actually wicked parents. E obviamente não faças se os teus pais forem verdadeiramente ímpios. The next question is, am I protecting myself from sexual sin? A próxima pergunta é: será que eu me estou a proteger do pecado sexual? And of course, there's both the internet and then there's physical sin. Então, obviamente, aqui está englobado a internet e o pecado sexual de forma física. And if you get close to someone that you think you might want to marry, E se te aproximas de alguém que talvez tu estejas a pensar casar-te com ela, at the beginning, it's best to spend time in groups eu creio que talvez seja bom no início passar tempo em grupos and with family. e com a família.
And it's really helpful if you set a curfew for yourself. E é bom se tu puseres, determinares para ti mesmo um recolher obrigatório, Because voltar a casa a uma determinada hora. Because nothing good happens after 11 o'clock. Porque nada de bom acontece depois das 23 horas. So you need to protect yourself Então from precisas sexual de sin. proteger do pecado sexual. Also, you know, if I'm interested in somebody, do I have the affirmation of my pastors and other wise counselors? E se estás interessado em alguém, deves perguntar-te, será que tenho a bênção dos pastores e conselheiros sábios? I hope you're in a church where there are godly men who are pastors, Eu espero que estejas numa igreja onde hajam pastores piedosos who can help you discern. que te possam ajudar a discernir. And maybe you don't have a father who can help you, E talvez não tenhas um pai que te possa ajudar, but it's very helpful if you have a pastor mas será benéfico teres um pastor or some godly person who can help you through it. ou outra pessoa piedosa que te pode levar neste processo. And so it's really important that you get help along the way when you're getting ready to get married. Então, à medida que te vais preparando para casar, é muito importante que busques ajuda. Here's another question. Outra pergunta. Am I becoming like Jesus Christ? Será que eu estou a parecer-me cada vez mais com Jesus Cristo? Because marriage is a picture of Christ and the church. Porque o casamento é uma imagem da relação de Cristo com a sua igreja. In marriage, you're painting a picture. E no casamento é isto que estás a fazer, a pintar uma pintura. And that picture is painted in the way that you talk to one another, E esta imagem é formada pela forma como falam um com o outro, in the way that you're patient with one another, na forma como são pacientes um com o outro in the way that you love one another. e na forma que se amam um ao outro. So in marriage, you're painting this picture of Christ and the church. Então, o casamento é pintar esta imagem de Cristo e a sua igreja. Everybody's painting pictures, E todos nós pintamos imagens, but painting the picture of Christ's love for the church is the most wonderful thing for a marriage. mas pintar esta imagem de Cristo, da relação de Cristo e com a sua igreja é das coisas mais maravilhosas. Here's another question. Outra pergunta. If there's somebody you think you might want to marry, Se há alguém que tu pensas que podes casar com ela, ask, are we equally yoked? será que tu deves perguntar, será que estamos em igualdade de jugo? The Apostle Paul talked about being equally yoked. É disto que fala o apóstolo Paulo quando está a falar do jugo igual. And he's not just talking about, is that person a Christian? E não está simplesmente a dizer se esta pessoa, a referir se esta pessoa é cristã ou não. He uses this illustration of yoking, Ele usa esta ilustração do jugo, where you have two animals in a yoke. onde tu tens dois animais nesse jugo. And are you equally yoked under the yoke? E será que eles estão equilibrados nesse jugo? Like, for example, you would never put a cow and a dog in the same yoke. E obviamente nunca irias pôr no mesmo jugo uma vaca e um cão. It just won't work. Não iria funcionar. In fact, you can't even put two cows with different personalities in the same Na yoke, verdade, tu não podes sequer pôr duas vacas com personalidades diferentes, because they won't pull together. porque não irão arrastar-se, levar-se da mesma forma. And so the illustration has to do with working together. E esta ilustração serve para mostrar que deve haver um trabalho conjunto. Do you love working together? Amam trabalhar juntos? Do you like working on the same things? Gostam de trabalhar nas mesmas coisas? Because this is an illustration from animals working together. Porque esta é uma ilustração de animais a trabalhar em conjunto. Because marriage is a labor. Porque o casamento é um trabalho. Husbands and wives are laboring together, they're working together. Esposos e esposas estão a trabalhar arduamente, a esforçar-se em conjunto. And they're taking dominion together. Estão a dominar em conjunto. That just means that they're making everything better around them. Então, isto simplesmente significa que tudo à volta, eles estão a tornar tudo à volta deles melhor. So you want to marry somebody who is equally yoked. Então, tu quererás casar com alguém no qual estás em jugo igual. Like you would want to say, I want to work with this person for the rest of my life.
E isto é com que se parece. Vais querer dizer, eu quero trabalhar I can, com esta pessoa para o resto da minha vida. I can work with that man. Eu posso trabalhar com aquele homem. I can work with that woman. Eu posso trabalhar com aquela We can mulher. do so much more together. Nós podíamos fazer tanta coisa juntos. Because, you know, marriage actually is a very, very fun thing. E porque, na verdade, o casamento é algo bastante engraçado. Because instead of one person, now you have two people. Porque de uma pessoa agora são duas pessoas And you're creating a new world. e que estão a criar um novo mundo. You come out of your parents' house, you come out of their world, Saem do seu próprio mundo, da casa dos seus pais, and now you together are going to create a whole new world together. e agora juntos vão criar um novo mundo. And it's really a blessing. E It's é great. realmente uma bênção. You have a house together and Têm you uma do casa things together. juntos, fazem coisas You're juntos, building things, you're encouraging people. constroem coisas, encorajam You're pessoas, building a church together. estão a construir uma igreja juntos, But it's a labor of love together. mas é um trabalho de amor em conjunto. But you want to marry somebody who you want to work together. Mas tu deves casar com alguém que tu próprio queiras trabalhar. You should also ask, am I marriageable? Tu deves te perguntar se eu próprio estou pronto para casar. Yeah, if you're a man, are you a marriageable man? Se pessoas iriam querer casar comigo. Are you employable? Será que eu sou... será que pessoas iriam me contratar? Or are you employed? Ou Are you employed? tens um emprego? Are you a time waster? Ou será que desperdiças o teu tempo? If you're a big time waster, you're not very marriageable. Se tu constantemente desperdiças o tempo, não és uma pessoa muito boa para se casar. If you're not self-governed, you're not very marriageable. Se tu não consegues cuidar de ti mesmo, não és uma pessoa boa para te casar. Who wants to marry a man who doesn't have self-control? Quem quer casar com um homem que não tem domínio próprio? If you don't have self-control, you're not marriageable. Se não tens domínio próprio, não és uma boa pessoa para alguém se casar contigo. Are you a man who keeps his promises? Será que és um homem que mantém as suas promessas? If you can't keep your promises, you're not marriageable. Se não consegues manter as suas promessas, não és um homem. You're not a what? Sorry. You're not if you don't keep your promises. You're not. Yeah, because marriage is about promise keeping. So you're not marriageable. Right? You're Okay, not. If you don't keep your promises, you're not marriageable. Então, se não mantens as promessas, não estás pronto para alguém casar contigo. A woman should be marriageable too. E isto acontece também com as mulheres. A virtuous woman is a marriageable woman. Uma mulher virtuosa é uma boa mulher para alguém se casar. A woman who is already active in important things is a marriageable woman. Sorry. She's active in important things. She's not just wasting her life away. E o que é importante para esta mulher é que ela possa estar ativa. É importante para ela se casar. An undisciplined woman is not very marriageable. Uma mulher que não tem disciplina não é uma mulher boa para se casar. A slovenly woman or one who's not taking care of herself is not very marriageable. Uma mulher preguiçosa que não tem cuidado de si mesma não é boa. So you have to ask, am I marriageable? E tu tens de perguntar, será que eu sou boa para alguém se casar comigo? You know, men and women should do everything they can to be marriageable. E homens e mulheres devem fazer de tudo para serem considerados boas pessoas para se To casar. be an attractive catch. Para serem alguém atrativo para se casar. And so you need to take good care of yourself Então tu tens de cuidar bem de ti mesmo. so that you're an attractive catch. Então para seres alguém atrativo aos outros. You don't want to be the kind of person who doesn't look like anybody would want to marry them. Então tu não te queres parecer com alguém que ninguém iria querer casar contigo. Now I want to talk to both men and women. Agora eu falo tanto para os homens como para as mulheres. I don't think I see this in this group here today. Eu não creio
ter visto isto neste grupo hoje. But I have seen Christian groups where the men and the women are so timid Mas eu já estive em círculos cristãos onde homens e mulheres são tão tímidos and they're so insecure e tão inseguros that they can't talk to each other. que não podem falar um com o outro. They're so afraid. Então têm tanto medo. The men are afraid of rejection. Os homens têm medo de ser You know, rejeitados. so stop that. Então, Don't parem be. com isso. Look, you might get rejected. Mas nota, tu podes ser rejeitado. If you're a man, you might get rejected multiple E times. se fores homem, podes ser rejeitado inúmeras I'm vezes. sorry, that's just part of being a man. E desculpa, bom, isso é parte do que é ser homem. Don't get too depressed about it. Não fiques deprimido com isso. It might happen again. E vai acontecer de novo. So you need to suck it up and keep going. Então tu precisas de simplesmente you're- levantar-te e continuar a tua vida. Yeah, so some men are just so afraid of being rejected. Homens muitas vezes têm tanto medo de ser rejeitados. So don't be afraid. Então não tenhas medo. Who wants to marry an insecure man? Quem é que quer casar com um homem inseguro? What did Nobody. Nobody. Ninguém. She beat me to it. Então ela ganhou-me, ela chegou primeiro que eu. Okay? Maybe your father or your mother is disconnected from your life. E talvez possa acontecer que ou o teu pai ou a tua mãe estão desligados da tua vida. And they don't really care who E eles you're going to marry. não querem saber com quem tu vais casar. Make sure you're in a godly church with good pastors. Certifica-te que estás numa boa igreja com pastores piedosos. So that man can speak with you and for you. Para que esse homem possa falar contigo e a teu favor. So I guess that's all I wanted to say. Are there questions? Eu acho que era tudo aquilo que eu tinha para dizer. Há alguma pergunta? Ok. How to be a patient woman. Patience until the time of marriage. Is that what you mean? No, that's a wonderful question. Paciente até à altura de se casar. Essa é uma boa pergunta, uma excelente pergunta. How do you maintain patience knowing that God is in control? Because He is. Como permanecer paciente sabendo que Deus está em controle, porque realmente Ele está. I'll make one comment, and Deborah, maybe you can follow up. Eu vou fazer um comentário e depois talvez Débora podes acrescentar também. When I was raising my daughters, Quando eu estava a criar as minhas filhas, I wanted them to know that God was in control. eu queria que elas soubessem que Deus estava em controle. I didn't want them to fear anything. Eu não queria que elas temessem coisa alguma. And so the doctrine of the sovereignty of God is one of the most important doctrines that you should learn. Então a doutrina da soberania de Deus é uma das doutrinas mais importantes que tu poderás aprender. There's a book that I had my children read called The Sovereignty of God. Então há um livro que eu fiz com que as minhas filhas lessem que se chama Deus é Soberano. By A.W. Pink. Por quem escreveu foi A.W. Pink. Sovereignty of God by A.W. Pink. Deus é Soberano, de A.W. Pink, editora fiel, já agora. When an unmarried person comes and asks me what to do to prepare for marriage, Quando um solteiro vem ter comigo e pergunta-me o que é que eu devo fazer para casar, I will almost always recommend they read that book right away. eu sempre irei recomendar que leiam esse livro o mais rápido possível. Because they need to be fearless before they get married. Porque eles precisam de perder o medo antes de se casarem. And they're going to need to be fearless after they get married. E eles terão de não ter medo também quando se casarem. The sovereignty of God. Então, soberania de Deus. Both women and men need to know the doctrine of the sovereignty of Tanto God. homens como mulheres precisam de conhecer mais sobre a soberania de No, Deus. thank you for that question. Obrigado pela Do you have pergunta. any thoughts, Deborah? Don't just sit around and wait. Então, para as Right. mulheres, não fiquem simplesmente sentadas à espera. Be busy. Então, ocupem-se. Incorporate your gifts. Sorry? Incorporate your gifts. Okay. Sim. Ocupem-se e exercitem os vossos dons. Be busy. Have a big life. Então, tenham uma vida cheia
Isso é algo bastante importante. Don't just sit home and knit. Então, não fiquem simplesmente em casa a fazer crochê, tá bem? Okay. Yeah. Okay. I have some questions. Yeah. But, yeah. Okay. Yeah. I have a question. How do you know it's a good idea to get together with someone from your church? Not every match is a good match. So if it goes wrong, or it doesn't go well, I mean, maybe there'll be a bit of a tense in the air, you know? Okay. So it might damage like the group, Okay. the Eu vou traduzir a pergunta, vou tentar traduzi-la somente porque estamos a gravar, tá bem? Então, como definir se dentro da igreja, agora como dizer um bom match, ok? Ajudem-me. Uma pessoa é realmente um bom partido e avançar para esse relacionamento sem que hajam relacionamentos quebrados à volta na igreja. It should be okay in the church for a relationship not to work. E dentro de uma igreja, It should be deveria okay. estar ser ok, deveria estar tudo bem, mesmo quando um relacionamento não dá certo. It doesn't have to destroy the church. Não deve destruir a If igreja. it does, somebody is sinning. E se isso acontece é porque alguém está a pecar. Somebody's too proud. Alguém é muito orgulhoso. Somebody's too angry. Talvez se ir é demasiado. That means somebody's sinning. Então, se isso acontece é porque alguém estará a So pecar. yeah, if you begin a relationship, it may not work. Talvez tu podes começar um relacionamento que não dá certo. And by the way, that's normal. E já agora isso é normal. Most people don't marry the first person they have emotions for. A maioria das pessoas não casa com a primeira pessoa pela qual sentem emoções. It's so normal É that a tão normal. relationship would stop and then it would end. That it would start and then it would end. Um relacionamento começar e depois não terminar. Yeah, don't obsess about that. E não fiques obcecado com isso. Because when it's time for you to get married, it'll be so clear and both parties will want to do it. Porque quando chegar a altura certa para te casares, ambos vão se dar conta disso, vai ser claro para ambos, isso irá acontecer. And when you have somebody who doesn't want to marry you, Quando tens alguém que não quer casar contigo, don't forget what I'm going to say now. então não te esqueças do que eu digo agora. God is protecting you. Deus estará a proteger-te. He's protecting you. Ele está a proteger-te. And a few years down the line, you'll say, "Oh God, thank you so much that didn't work out." E anos à frente vais dizer, oh Deus, muito obrigado porque aquilo não aconteceu. Como proteger o nosso coração da idolatria durante o processo de namoro para o casamento? How to protect our heart from idolatry from when we start dating Mhm. up until we get married. How do you protect your heart from idolatry? And I'm assuming this is a person that's in a relationship. Eu estou a assumir que é uma pessoa que está Yeah. num relacionamento. Yeah. Again, God is in control. Então, Deus está em controle. Deus está no controle. When you know God is in control, Quando tu sabes que Deus está no controle, you don't create idols the same way. tu não irás criar ídolos. Because your hands are open. Porque as tuas mãos estão abertas And these people are not your idols. e estas pessoas não são os teus ídolos. God is the king. Deus é o rei. And he's the one that is going to move anybody in and out of your life, and it will. E é Ele que vai fazer com que uma pessoa entre ou saia da tua vida. Idolatry happens when we exalt a person or a thing. Idolatria acontece quando exaltamos uma pessoa Freedom happens when you exalt God and His sovereignty. e és livre disso quando tu exaltas a Deus. Yeah, when something starts, we never know how it'll turn out. No, we Quando never do. começamos algo, um relacionamento, nós não sabemos como irá desenvolver-se. And we can't control how it'll turn out. E nós não podemos controlar muitas vezes o resultado. I mean, God is in control of every person in the world. Deus controla cada pessoa neste mundo. He knows everybody's name, Ele sabe o nome de cada uma delas and He is sovereign over every human being in the world. e Ele é soberano sobre todo e qualquer ser humano neste And mundo. I'll take it further.
E eu digo ainda isto. God controls every synapse of every brain in the world. Deus controla cada sinapse, cada cérebro neste mundo. In other words, God moves affection toward you or away from you. Noutras palavras, Deus move as afeições de ti e fora e longe de ti. You can trust God. E tu podes confiar em Deus. God is good. Deus é bom. And like I meant to say earlier, often, Eu queria dizer ainda antes, muitas vezes, whenever someone's heart turns away from you, e quando o coração de alguém se move para longe de ti, it's an expression of God's love for you. é uma expressão do amor de Deus para contigo. You might not be able to see it, but it's true. Talvez não te des conta, mas é verdade. Ok, temos aqui algumas perguntas. Tá bom. Fizeste a pergunta? Mandaste a pergunta escrita? Não? Ok. Então a última pergunta aqui, depois vamos às perguntas que eu tenho escritas e depois quem quiser fazer mais perguntas pode também fazê-lo. Tá bom? Ok. Força. Qual é o grau de importância dos sentimentos na escolha de alguém para casar? How important is the feelings when you're choosing someone to get married? I think it's important. Eu creio que são importantes. I think it's very important. Eu creio que são muito importantes. If a marriage is a picture of Christ in the church, Se o casamento é uma imagem de Cristo e a sua igreja, Christ has desire for fellowship with his children. Cristo deseja ter comunhão com a sua igreja. He said, I desire to eat the feast with you. Eu desejo comer deste banquete contigo. You know, God loves his children. Deus ama os seus filhos. And I think that's why people who love each other get married. E eu creio que é um dos motivos pelos quais pessoas que se amam casam. Now, feelings can be very corrupted Agora, os sentimentos podem ser corrompidos by our flesh. pela nossa carne. And some people are run by their feelings. E algumas pessoas são movidas somente por sentimentos. But I won't perform a marriage ceremony with a couple if they don't have strong feelings for each other. Eu não celebrarei um casamento se essas pessoas não tiverem sentimentos fortes uma pela outra. Now, sometimes the feelings are low at the beginning, E muitas vezes os sentimentos até não são muito fortes ao início, but they can grow. mas eles podem crescer. So sometimes a couple needs to be patient. E muitas vezes o casal precisa de ser paciente. But I do feel that affection and feelings is really important in marriage. Então, eu creio que as afeições e os sentimentos são muito importantes no casamento. Yeah, Deborah, you have any follow up on that? Débora? It's a must. Yeah. Ok. Yeah. He loves the Então church. é obrigatório. Então, Yeah. nesta imagem de Cristo e a igreja, Cristo morreu pela sua igreja porque a ama. E a mulher tem que submeter a um homem. Ela deve amá-lo muito. Muito mesmo. What are you trying to say? O que é que tu queres dizer? Muito, muito amor, muitos sentimentos por ela. Então, é isso mesmo. What's that? No, that's Oh. nothing. I was just translating that. Oh, you are? Okay. Ok. Ok, agora sim, as perguntas. Oh, we have a lot of questions. So, okay. So about singles, okay? Is it possible to friendship exist between boys and girls? No. Ok. Existe amizade entre meninos e meninas? Eu esqueci-me de traduzir a pergunta. Então a resposta é não. Okay. Do you want to expand on that? I already said no. That's it. Okay. Well, no. I mean, okay, let's think about this No, for a you minute. don't need to. Do we need to work through this? Então,
Why not? Oh, why not? Yeah. Por que não? I don't think that we're really built that way Eu não creio que nós fomos criados dessa forma, because somebody's going to fall in love. porque alguém irá apaixonar-se And then somebody's going to get defrauded. e alguém irá ser defraudado. It's just a big waste of time to do Então that. é um grande desperdício de tempo. I mean, my advice is, identify somebody that you men identify somebody you'd like to marry, and then just take steps to get to know them. Ok? Para os homens aqui, identifiquem alguém que gostariam de se casar e tomem passos em direção a isso. But you don't want to lead a woman or a man on, and you don't want to defraud them. Então, mas tu não queres, digamos assim, defraudar alguma mulher pela forma como, pelos passos que tu tomas. If you have a friend, you're probably going to fall in love with them. Se tu tens um amigo, provavelmente irás apaixonar-te por ele. The phrase, let's just be friends, A frase, vamos ser apenas amigos, No worky. nem pensar. Nem pensar. Vocês podem falar, fellowship, ter comunhão uns com os outros, tudo Yeah. bem. but go to the movies together? Mas ir ver um filme juntos... I love your expression. What's your opinion? Qual é a tua opinião? Friends only dói. Friends and hurts. Friends and hurts. Yeah, that's right. Friend zone. Friends dói. and Ok. Well, Let's just be friends, you just wanna cry. hurts. There you go. Ok, próxima pergunta. How can I... Ok, como posso aproveitar este tempo de solteira para crescer espiritualmente? how can I enjoy singleness and grow spiritually at the same time? Yeah, it In a can. practical way. Hey, let's just be honest. Então vamos ser honestos. It can be hard to enjoy singleness. Pode tornar-se difícil desfrutar do tempo de solteirice. I think what you want to do is enjoy being a productive member of the kingdom. Eu creio que tu podes desfrutar de ser um membro produtivo do reino de Deus. Where you're serving your church, you're serving your family, you're Onde being serves a tua productive. igreja, serves a tua família, és produtivo, You're a good brother or sister in the church, és um bom irmão ou irmã na igreja and you do everything you can to make your local church strong. e podes fazer tudo ao teu alcance para fortalecer a tua And igreja. I think Deborah mentioned it earlier, apply the skills, grow the skills, become a better and better person. Então eu creio que a Débora falou também disso, pôr as habilidades e os dons em prática e ser produtivo. Some of you are musicians, be better musicians. Alguns de vocês são músicos, sejam melhores músicos, But not just for yourself, Mas não para vocês apenas. but to be a blessing to the church. para ser uma bênção para a igreja. What can you do to be a blessing? Então a questão que se coloca é, o que é que tu podes fazer para abençoar outros? I didn't find much enjoyment in being single, Eu não encontrei muito contentamento em estar solteiro, but I found enjoyment in being a productive member of the church mas eu encontrei contentamento em ser alguém produtivo para a igreja and preparing myself to be married. e preparar-me So- para casar. Yeah. Ok? Next question. Ok. Como pode uma jovem solteira que deseja casar guardar o seu coração? How can a single young lady who wishes to marry guard her heart? How can she guard her heart? Well, she should have guards over her heart. Essa pessoa deve ter proteções à volta do seu coração. First of all, she should not fantasize about what doesn't exist. Ela, primeiro que tudo, ela não deve criar fantasias sobre aquilo que não existe. She shouldn't be picturing herself with this man in all these different situations. Ela não deve imaginar-se com este homem particular e todas essas coisas. She should control herself. Ela deve controlar-se. She should say to herself, that man is not mine. Ela deve dizer a si mesma: esse homem não é meu.
He doesn't belong to me, Ele não me pertence. so I'm not going to fantasize like he is. Então eu não vou criar fantasias como se ele fosse meu. I think that's the very first thing that a woman should do. Então eu creio que é uma das primeiras coisas que uma mulher deve fazer. You know, I've encountered women who have done this, E sabem, eu já vi mulheres que fizeram isto. and my counsel to them is very simple. E o meu conselho para elas é muito simples. He does not belong to you. Ele não te, ele não te pertence. Stop fantasizing. Então para de criar fantasias. You're living in a fantasy world. Estás a viver num mundo de It's fantasias. really easy for a woman to live in a fantasy E é world. muito fácil para uma mulher viver nesse mundo. Any more on that, honey? Yeah. É isso. Hold it very lightly. Yeah. Não dês muita importância a isso. Diz a Débora. Yeah, and Deborah, I think we're back to the sovereignty of God again. E mais uma vez voltamos, é aí que voltamos para a soberania de Deus. Okay. Yeah. So I'm here selecting some questions. Que atividades espirituais podem duas pessoas fazer juntas até esperarem pelo casamento? What spiritual activities can a couple do together up until marriage? Oh, I don't know. Everything? Tudo? I don't know. Eu não sei. Well, what spiritual activities can a couple participate in before they get married? Que atividades espirituais podem fazer antes de casar? Everything? Tudo. The church? Ir à igreja, Yeah. Sure. então estar com famílias. Yeah. Okay. Okay. Other question. Que características o pastor considera inegociáveis num rapaz cristão para que ele esteja preparado para o namoro, casamento? So, what traits you pastor consider non-negotiables in a Christian man, so you can be ready to date and get married? Well, the first Eu creio que a primeira qualifications are character qualifications. são qualificações a nível do caráter. And, you know, the fruit of the Spirit O is fruto do really Espírito. important. For a man, he should have those, Para um homem são estas, but he needs to be able to provide. mas ele também precisa de ser capaz de sustentar. I o want lar. I want men to be really judicious with their time and their money so that they can adequately provide before they get married. Eu quero que os homens sejam criteriosos com a forma como usam o seu tempo, de forma que eles consigam arranjar sustento para o I lar. don't think a man has to have a lot of money to get married, Eu não creio que o homem deva ter assim tanto dinheiro antes de se casar, but he has to be a provider kind of a person. mas ele precisa de ser alguém que sustenta. And a provider kind of a person is a productive person. E esta pessoa caracteriza-se por ser uma pessoa produtiva. I mean, when it came to my daughters, you know, my thought was, can this man provide for my daughter? Então, quando eu falava com as minhas filhas, eu perguntava-me: este homem é capaz de sustentar? You know, he doesn't have to have a lot of cash. Ele não precisa ter muito dinheiro. I didn't have very much cash when we got married. Eu mesmo não tinha muito dinheiro quando But casei, I was a provider kind of a person. mas eu era o tipo de pessoa que era capaz de sustentar alguém. Ok? Ok. Então, quer casar e ter filhos, mas o tempo está a passar. Como desenvolver o contentamento como solteiro, solteira? So I want to get married and have kids, but the clock is ticking. How to develop my contentment as single? Men or women. Yeah, I recognize that can be difficult. Eu reconheço que isso pode ser difícil. I think you have to believe that God and God alone is the one who will get you married. Quero que entendas que Deus e só Ele mesmo irá fazer com que tu te cases. It is very strange that God makes some people wait a long time. É
é estranho que Deus possa fazer com que pessoas demorem tempo até se casarem. I always wish it wasn't so. Eu sempre desejei que não fosse assim. I want to see women getting married young. Eu gostaria de ver mulheres a casarem jovens. But here's the reality. Mas esta é a realidade. God doesn't feel the same way. Deus não encara isso da mesma forma. He has wonderful, godly, beautiful women often waiting a long time. E para os homens, Ele tem mulheres bonitas e maravilhosas à tua espera. And I've seen this happen many times E in eu my vi church. isso acontecer muitas vezes na nossa And igreja. I'm thinking, how come this woman is not married? She's everything a man could want. E muitas vezes eu olho para a mulher e eu penso, como é que esta mulher não está casada? É tudo aquilo que um homem deveria querer. And she wants to get married too, E ela também quer casar-se, but it doesn't happen. mas não acontece. We just had a very beautiful, godly woman in our church just got married. Então uma mulher muito piedosa na And nossa igreja she- casou-se há pouco tempo. And Deborah, was she like 35 or something? Just got married. Débora tinha 35 anos Yeah, à yeah. volta disso. But she was a very productive person, Mas ela era uma pessoa muito very, produtiva, very godly person, muito piedosa, and God had her wait till her mid-30s. e Deus fê-la esperar até aos 30 anos, And she ended up marrying a really remarkable cerca man. dos 30 anos, e casou com um grande homem. I don't know why. Eu não sei por que If aconteceu I dessa was forma. ruling the world, I would have all the young women in our church married right now. If you, sorry. I would have them all married. É. If you, If I was ruling the Não, world, se eu governasse o mundo, todas as mulheres jovens na minha igreja estariam but casadas. I'm not ruling the Mas eu world. não governo o mundo. Ok? Ok, eu vou selecionar algumas das perguntas, está bem? Não vou poder cobrir todas, ok? One question about parents. Como gerir sabiamente os conselhos dos pais sobre o casamento quando eles são descrentes? how to wisely manage parents' advices about marriage when they are not believers? I wrote a little book a few years ago Eu escrevi um pequeno livro há uns anos atrás called Preparing for Marriage. que se chama Preparação para o Casamento. It's on Church and Family Life website. E está no site do Ministério do But- Pastor Scott, churchandfamilylife.com. What I did is I took John Calvin's advice to the single people in his church. Então eu extraí dali os conselhos de João Calvino para os solteiros na sua igreja. Because John Calvin would often address the single people in his church. Porque frequentemente João Calvino dirigiu-se para os solteiros na sua igreja. And he addresses this problem. E ele fala deste problema. Like, for example, 25% of the population of Reformation Europe took a vow of celibacy. 25% das pessoas na Europa no tempo da Reforma fizeram votos de celibato. So you had parents that did not want their kids to get married. Então havia pais